o que está acontecendo com o mercado de fundos imobiliários hoje, que não para de cair, né? Você tem várias cotas aí no Brasil caindo de preço por vários fatores que estão acontecendo simultaneamente. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para você desde o cenário macroeconômico com relação à nossa economia, que tem impacto direto nos fundos imobiliários, e também o cenário micro, tá? Com relação aos fundos imobiliários e o que você deve fazer como um investidor que já tem fundos imobiliários, ou para você que está começando ou gostaria de começar a investir agora, o que você precisa fazer para lucrar com fundos imobiliários nos próximos meses. Então, falando aqui do cenário macro, né? O que está acontecendo agora com a economia brasileira que tem influenciado diretamente os fundos imobiliários. Um primeiro fator é basicamente a elevação da taxa Selic, tá? Nós temos o Banco Central elevando cada vez mais a taxa Selic. Qual é o motivo dessa taxa estar tão alta? É para conter a inflação em 2025, tá? Que basicamente tem projeções que estão elevando cada vez mais a inflação em 2025. Então nós precisamos de uma Selic mais alta para conter essa inflação, para segurar essa inflação lá em 2025. Agora, por que nós temos essa previsão de uma inflação mais alta em 2025? Por conta do risco fiscal que não para de subir também no Brasil. O que é o risco fiscal? Nós temos hoje um governo, uma gestão que gasta mais do que arrecada, está gastando cada vez mais dinheiro, o que deixa o Brasil mal visto aí com relação ao cenário internacional. Tanto que nos últimos dias nós tivemos a maior retirada, a saída de dólares aí desde 1982, tá? E essa saída de dólares enfraquece cada vez mais o nosso mercado, a nossa moeda, e claramente tem um impacto direto também nos fundos imobiliários. Então essa saída de dólares tem um impacto tanto amplo na nossa economia, né, no setor macroeconômico, também o risco fiscal aumentando tem um impacto como o Brasil é visto por investidores de fora do Brasil. Os investidores estão tirando dinheiro do Brasil e também estão deixando de investir no Brasil e consecutivamente estão deixando de investir diretamente e indiretamente no mercado imobiliário, nos fundos imobiliários ou nas empresas que fazem parte do setor imobiliário, né, das varejistas, empresas de distribuição e logística e tudo mais, tá? E antes de continuar, já vai deixando o seu like aqui para divulgar esse conteúdo para os investidores aí em fundos imobiliários. E partindo agora para o cenário micro, né, os fundos imobiliários em si, tá? Por que eles estão caindo, além de tudo que eu já expliquei, do aumento da Selic, aumento da inflação, aumento do risco fiscal? Qual que é o impacto direto nos fundos imobiliários, né? Por que eles estão caindo assim com tanta força, tá? Entre aspas, porque eles poderiam cair muito mais, porém eles estão sustentando por ser um mercado mais sólido, tá? Basicamente, com você aumentando a taxa Selic, né, com o aumento até mesmo da inflação, os investidores buscam investimentos na renda fixa. Eles vendem os seus ativos da renda variável, buscando boas rentabilidades, né, rentabilidades até de, por exemplo, o IPCA mais 7%, que é o que o Tesouro foi listado recentemente, né? Então você ganha o IPCA, que é a nossa inflação, mais 7% ao ano, com risco baixo, entre aspas, né, que tem um risco ali fiscal do país e tudo mais. Mas você tem um risco baixo em um investimento de renda fixa e muitos investidores migram dos fundos imobiliários para a renda fixa. O processo inverso também acontece. Quando você tem a queda da Selic, a queda da inflação até mesmo, muitos investidores pegam dinheiro da renda fixa e migram para a renda variável, para os fundos imobiliários, ações e tudo mais, tá? Então agora nós temos esse movimento. Os investidores, assim, inclusive os menos experientes, né, eles estão pegando seus investimentos nos fundos imobiliários, vendendo as suas cotas a preço de banana, né, e pegando esse dinheiro e colocando na renda fixa por questão de segurança, por questão de, vou deixar o meu dinheiro ali rendendo a Selic, tá mais de 11% ao ano e vai subir agora, tanto no começo de 2025, ao longo do primeiro trimestre, provavelmente deve subir um pouquinho mais, tá? Ou até mesmo deixa num híbrido lá, que é o IPCA, mais uma porcentagem, Tesouro Direto, CDBs e assim em diante. Os investidores saem dos fundos imobiliários, vendem as suas cotas, o que aumenta a oferta, né? A demanda não está aumentando, então o preço ele tende a cair, tá? Então por esse motivo, esse é um dos principais motivos aí pelos quais os fundos imobiliários estão caindo de preço nesse momento. Agora a pergunta que fica é: ainda vale a pena investir em fundos imobiliários? Ainda vale a pena você
comprar mais cotas de fundos imobiliários ou é melhor esperar? É melhor esperar passar a tempestade para depois você investir em fundos imobiliários? A resposta é a seguinte, tá? A situação do Brasil não vai melhorar rápido, ou seja, os fundos imobiliários, eles não vão do nada disparar o seu preço ali de R$ 9,00 para 10, 11, 12 ou de R$ 100,00 para 120, 130, 140 reais. A cota não vai disparar. Porque o Brasil ele deve demorar para se recuperar ao longo dos próximos meses, tá? E até mesmo anos, né? Dependendo do que vai acontecer em 2025. Então, com relação aos fundos imobiliários, o ideal agora é você realizar compras fracionadas. Por exemplo, você tem ali R$ 9.000 para investir agora em fundos imobiliários, seja para começar a investir e gerar renda mensal, ou para você comprar mais cotas, que você tem esse dinheiro, ganha esse dinheiro ali, final do ano e tudo mais, quer comprar mais cotas. Qual que é, basicamente, a melhor estratégia para você usufruir caso os fundos imobiliários venham a cair um pouco mais com o aumento da Selic que deve ocorrer em janeiro, fevereiro, março, ali no máximo. A Selic vai subir para conter a inflação, como eu já expliquei nesse vídeo, tá? Então, o que você deve fazer? Pegar esses R$ 9.000 e fazer o quê? Você vai fazer compras fracionadas. Você vai comprar 3.000 por mês, 4.500 por mês, tá? Então, por exemplo, 3.000. Compra 3.000 agora, em dezembro, que é a gravação desse vídeo aqui. Compra mais 3.000 em janeiro e mais 3.000 em fevereiro. Ou compra 4.500 agora e 4.500 no próximo mês, tá? Então você vai fazer essa compra fracionada porque você consegue um preço médio melhor. Tanto se os fundos subirem de preço quanto se eles caírem, você vai estar posicionado ali. Agora, tenha em mente que, como eu já expliquei, vai demorar um pouco para o Brasil melhorar a sua situação econômica. Isso pode acontecer no final de 2025, pode acontecer no meio para o final de 2026 ou até em 2027, tá? Então, se posicionar agora é importante você ter uma reserva de valor, né? Basicamente uma reserva de emergência ali, tá? E posteriormente investir nos fundos imobiliários, você ficar mais tranquilo com esse valor, lembrando que os fundos estão gerando renda mensal normalmente, estão pagando todos os meses aí, como sempre pagaram, tá? Então vale a pena sim se posicionar, mas de maneira consciente, na minha opinião, como investidor há vários anos, de forma fracionada vai ser mais seguro para você. Agora, quais fundos são os mais recomendados para você investir durante esse momento de mercado? Basicamente, é claro que você deve ter uma carteira diversificada entre segmentos, sejam papel, tijolo, logística, híbridos, desenvolvimento e tudo mais, tá? E também fundos imobiliários que tendem a se beneficiar da taxa Selic mais alta, ou seja, também do CDI mais alto, porque a Selic subindo, o CDI também sobe, tá? Que é a taxa de juros interbancária, né? O DI, é a taxa DI aí. E também fundos que se valorizam com a inflação mais alta, que se beneficiam de um IPCA mais alto, tá? E como que você encontra os melhores fundos imobiliários que vão se beneficiar aí nos próximos meses? Existem várias formas de você encontrar bons fundos imobiliários, como carteiras recomendadas de corretoras, ou até mesmo aqui no YouTube, aqui nesse canal tem vídeo sobre fundos imobiliários, tem avaliações completas aí para você assistir, mas a melhor que eu posso recomendar para você é através da minha lista de fundos imobiliários que eu divulgo na minha comunidade de investidores, tá? O link dela vai estar na descrição, tá? Você tem acesso a uma lista com os melhores fundos imobiliários, na minha opinião, com uma avaliação completa para você conferir e considerar o seu investimento naquele fundo imobiliário, ou até mesmo não considerar aquele fundo imobiliário e optar por outras opções dentro desse mercado. Além das listas de investimento, você tem acesso a um curso completo sobre fundos imobiliários, como avaliar, como montar uma carteira de fundos imobiliários e assim em diante, como ser basicamente um investidor, uma investidora profissional desse mercado. Eu vou deixar o link na descrição. É o primeiro link aí, vale a pena você conferir. Porém, como que você sabe que um fundo imobiliário vai se beneficiar mais do CDI ou do IPCA? É claro que conferindo os principais indexadores desse fundo imobiliário. E como que você encontra esses indexadores? Aqui na Status Invest, por exemplo, no MXRF11, que caiu bastante, chegou numa máxima aqui de R$10,27. Já está aqui com mais de R$1 de queda, né? Mais de 10% de queda nos últimos meses, né? Você vai entrar na Status Invest, vai descer até o final do site aqui, vai avaliar, claro, o fundo imobiliário por completo aqui através do site, mas aqui no final nós temos aqui o relatório gerencial que já está aberto, esse aqui, ó, relatório gerencial, você vai abrir, tá? Já está aqui aberto, MXRF11, você vai procurar nesse relatório, olha só, porcentagem do CDI no período, 129%, que deu bem acima do CDI, por exemplo, né? Mas aqui embaixo você vai encontrar os principais indexadores, tá? Que no caso do MXRF11, como você pode perceber aqui nessa lista aqui, inclusive, ó, aqui tem algumas informações, né? IPCA+, aqui 81,19%, já do CDI tem 18,78%, é um fundo bem diversificado, né? Porém, você pode
conferir a lista de ativos aqui, ó, e observar os principais indexadores, ó, IPCA+, CDI+, aqui, ó, deixa eu dar um zoom, né? CDI+, né? CDI+, mas a maioria é o IPCA, mais de 80% desse fundo está indexado ao IPCA+, ou seja, uma inflação mais alta que é a expectativa do mercado para 2025 tende a beneficiar o MXRF11, tá? Então vale a pena você se posicionar provavelmente nesse fundo imobiliário. Outro fundo imobiliário aqui é o HGCR11, que é um fundo de recebíveis imobiliários de extrema qualidade, que caiu de preço, chegou no topo aqui, ó, no último ano, né, de R$ 103 aqui, ó, 103,51, já está em R$ 92, tá bem descontado aqui com o preço do VP de 0,94, bem descontado mesmo, tá? E descendo você encontra lá embaixo o relatório gerencial aqui da Pátria, né? Descendo um pouco mais, temos mais informações sobre o fundo, tá? Ele vai explicar aqui o posicionamento atual desse fundo imobiliário e tudo mais para você, tá? Porém, lá na base, assim como aconteceu com o MXRF11, você tem tanto a distribuição geográfica, os indexadores, que é o IPCA mais 8%, também o CDI mais 3,5%, e aqui abaixo, novamente, a tabelinha, né, que você pode conferir aqui, ó, IGPM, IPCA e CDI, né? Então ele tende a pagar bem também com uma inflação mais alta e uma taxa Selic também mais alta. Passando agora, temos o KNCR11, que é um dos melhores fundos imobiliários, na minha opinião, do Brasil hoje, tá? Eu tenho ele em carteira, inclusive, também. E aqui você tem, ó, ele estava em 96, já subiu para 102. Por que ele subiu de preço? Vamos ao relatório gerencial. Olha só que interessante. Ele tende a performar melhor com o CDI mais uma porcentagem. O principal indexador dele é o CDI, que está subindo junto com a Selic, tá? Então aqui abaixo você tem mais informações sobre o fundo, né? E aqui, ó, a tabelinha também com o CDI como principal indexador. Então é assim que você consegue encontrar fundos imobiliários que estão indexados tanto ao CDI quanto ao IPCA, e você pode levar em consideração esses indexadores, né, para considerar se vale a pena o seu investimento naquele fundo imobiliário ou não. Lembrando que é importante ter uma carteira diversificada, é importante ter até estômago para você investir em fundos imobiliários agora, mas eles continuam pagando todos os meses sem falta, ele entrega ali os rendimentos na minha conta e na sua conta também, né? Agora, nada impede você ter um pouquinho de renda fixa, aproveitar esses títulos que estão pagando juros altíssimos e também ter fundos imobiliários e crescendo a sua carteira de fundos imobiliários nesse momento mais conturbado economicamente. Diversifique, tá? Tenha fundos imobiliários, tenha renda fixa, tenha dólares, tenha até mesmo criptomoedas. Vale a pena você investir em vários mercados e aproveitar e surfar tendências. Agora, os fundos imobiliários estão mais em baixa, você pode comprar esses FIIs mais baratos de forma fracionada, comprar aos poucos ali e usufruir lá na frente de uma carteira bem robusta, os fundos subindo, o Brasil melhorando, teremos uma carteira cada vez mais robusta e mais lucrativa para todos nós, tá? Espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula por completo aqui. Se gostou, claro, já deixa aquele gostei, se inscreva nesse canal para mais conteúdos e melhor ainda, faça parte da nossa comunidade de investidores, que lá tem um conteúdo ainda mais aprofundado e direcional para você lucrar o máximo possível com esse mercado, tá? Um grande abraço para você, bons lucros, aguardo você em um próximo vídeo, uma próxima aula, até mais e tchau!